O que torna motivada? Tem várias questões que a gente pode fazer com que a pessoa sinta, né? Primeiro, o desejo, o sonho, ela precisa ter algo que vai impulsionar ela, né? E o sonho é muito isso, é a primeira energia que chega, é o impulsionamento. E aí, dependendo do que ele tem de sonho, se isso é possível, ele, para tornar realidade, ele precisa fazer algumas coisas também. Então, para que ele saia desse ponto zero, ele precisa inicialmente ter o desejo, ter o sonho. E aí ele segue o caminho dele com outras ferramentas para que ele possa alcançar, né? E a gente pode conversar isso Ou hoje. seja, para esse início aqui, eu posso ser motivado e mesmo assim não ter resultado, porque a Sim, motivação, ela me dá o start, o isso, gatilho de quero fazer, certo? certo, E na sequência a gente tem a disciplina, né? isso. A disciplina já é algo que você tem que sentar, analisar, você tem que colocar, né? Eu tenho como exemplo o seguinte: se a gente pega um foguete que vai ser lançado para fora, né, do órbita da Terra, a parte inicial, que é o propulsor, tem mais energia. A gente pode dizer que seria ali a parte do sonho, do desejo. Então ele precisa aplicar mais energia para que ele possa sair do lugar. Só que a parte da ponta do foguete, ele tem que ter as coordenadas exatas, senão ele não vai chegar no objetivo dele, né? Talvez a primeira parte, que é sair do chão, ele não tem tanto de direcionamento, ele tem que sair, é o objetivo dele. Então eu vejo muito que ali entra o sonho, entra o desejo. Só que a parte da ponta, que já depende de mais detalhes para que ele alcance realmente o objetivo dele. Então, o empresário ou qualquer pessoa, né? Ele tem que saber que o sonho alimenta, o sonho faz com que ele tome a iniciativa e mantenha também no foco, mas ele precisa ter outras ferramentas para que ele possa alcançar o objetivo dele. Então, é bem importante a gente definir, né, a parte do que é sonho e do que... Eu acho que daria até para. Eu acho que eu até definiria da seguinte forma: motivação é algo mais emocional, tem que vir de dentro teu, Isso. tá? Então, toda vez que você está motivado, é porque aquela ação, aquele movimento, tá te direcionando para algo que é um sonho teu, que é um objetivo muito forte teu. E disciplina é mais técnico, prático, né? A, a- não é aprendível a palavra, como é que é? Assim, É mais, você consegue aprender, você Isso. consegue, é mais treinável. A disciplina é mais treinável, né? Você pratica, você, não, eu vou ser disciplinado, eu vou acordar todo dia tal hora, eu vou pra academia todo dia tal hora, e aí é construção de hábito, né? E a gente pode dizer assim, a motivação, você consegue, pelo meio, pelas pessoas, você se manter motivado. E é o que você fala, a disciplina, se você não tem como fazer, são ferramentas, você pode acessar pessoas que vão te dar essa ferramenta, né? Que é manter você no foco. Então, a disciplina, ela é muito importante depois que você define a sua rota, para que você tenha constância, né, daquilo que você quer. E aí sim você pode, como você falou, acessar pessoas que vão te orientar se você não sabe. E de alguma forma daí seja mais fácil você alcançar o seu objetivo, né? E aí então a gente teve o start desse movimento da busca por algo, que é a motivação. Aí eu dependo da disciplina para manter a constância dessas ações, mas vamos pegar o caso ali de hoje. Por que que a gente acaba enxergando tanto empresário des- perdendo o ritmo ao longo do tempo? Começou com aquela chama, com aquele brilho no olho, seja para o CNPJ como um todo, ou para uma ação no dia ou na semana, e quando vê, ele tem dificuldade de concretizar, de finalizar, fazer um fechamento. Então, a gente pode ter vários fatores que vão influenciar, né? Se a gente trazer um pouco o que aconteceu hoje na conversa, e a gente tentou identificar, e nem você tem um aprofundamento, e nem eu do caso da pessoa, né? Inicialmente foi relatado que iria entrar em contato com a gente para que pudesse entender o processo dele. Como a gente tem áreas diferentes, eu vou trabalhar a parte emocional dele, do que causa ele não chega
né? Qual é a causa que faz com que ele não chegue no objetivo dele? Mas eu não consigo entregar ferramentas, que daí é o seu caso, que vai potencializar aquilo que está acontecendo. Então, são vários fatores. A gente conversando na situação de hoje, e foi jogada tanta informação que ficou meio que perdido, talvez, né? Do que ele estava escutando dos dois em áreas diferentes, a gente vê que muitas vezes ele não tem disciplina, pode ser. Ou pode ser que ele tenha um bloqueio lá na família, Crença uma limitante? crença limitante. Então, tudo isso vai influenciar. Cada empresário, cada pessoa, a gente teria que ter uma conversa aprofundada para chegar, né? E aí eu posso dizer o seguinte, que foi o ponto que eu joguei e você captou e você já identificou. Eu falei para aquela pessoa, se você faturasse 500 mil por mês, qual é o problema que poderia acontecer na sua vida? E a pessoa não conseguiu identificar um problema. E aí você já captou, né? Que o problema não era financeiro, que tinha algo por trás daquilo ali. Então a gente sempre vai tentar identificar. Não é o que eu quero é muito fácil. Eu desejo, eu quero e eu acredito que pode acontecer. Mas o que a minha mente está dizendo, né? Como hipnoterapeuta, como que a gente lida com a mente? O que é racional, o que a gente quer, o que a gente deseja, só é 5% do meu controle. Então, imagine só, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Esse desejo, quem está falando é a minha mente consciente, 5%. E ela vai acessar informações desde a minha infância, para ver se realmente eu posso ter esses 100 mil por mês. E pode ser que eu não tenha, porque pode ser que o meu pai nunca conseguiu prosperar, pode ser que eu tenha traumas que o meu pai faliu uma empresa e eu não consegui, né, transpor aquilo ali. Eu posso honrar minha família por ser de uma família simples e eu não querer passar por aquilo ali e ser julgado como rico, alguém que está metido. Olha quantas possibilidades dentro da parte mental eu posso acessar para ajudar essa pessoa. Isso abre uma esfera bem grande, né, Sim, Gil? Ah, e por mais que a gente traga exemplos aqui, eles vão ser só exemplos. sim. Cada caso é um O caso. tempero de cada caso é único, né? Mas eu acho que nesse contexto aí de alcançar objetivos, que normalmente envolve também ganhos financeiros, né? Eu vou ver se eu trago alguns exemplos aqui, tá? Do que eu já vi aí atendendo. Primeiro, primeira possibilidade aí, o empresário ele não cresce. A empresa não cresce, não só financeiramente, não cresce. O que que pode ser? Lá no passado, ele teve alguma referência de que empresário é ruim, ou de que se eu crescer a minha empresa eu vou quebrar, vai dar errado. Para crescer a empresa, eu vi meu pai abrindo mão da família, então se eu crescer, significa que eu vou abrir mão da família. Não é algo lógico, né? A Não. nossa mente não vai trabalhar no lógico, porque senão você que está acompanhando a gente aqui vai pensar assim, não, eu sei que eu não vou abdicar da minha família, mas o teu subconsciente não sabe. Quem diz que não vai fazer é os 5%. Os 95% ele tem outra programação. Porque foi o exemplo que ele Foi o viveu. exemplo. Ele sentiu, ele viveu É aquilo, isso aí. ouviu aquilo, na fase mais primordial da vida, que normalmente é a infância, né? Então, nesse exemplo específico, você, lá criança, sentiu a dor de não ter o pai presente. Você não quer causar essa dor para um filho teu. Só que isso não é consciente. Então, Não é consciente. você não vai aqui identificar, você vai dizer, Tiago, você está errado. Mas normalmente é um caso que vem muito, tá? Posso dar um exemplo Ah, de uma pessoa que me procurou ano passado e ela tem facilidade de entrar dinheiro por comissão. E quando ela me procurou, ela falou o seguinte: Gil, o que eu tô procurando é destravar o meu financeiro. E aí a gente tem uma conversa longa para entender esse processo. E essa pessoa me falou que ela tinha batido a meta, era setembro, ela tinha batido a meta dela em junho. Eu falei, mas qual é o problema? Se você bateu a sua meta em junho e você está me procurando em setembro para algo que você já tinha programado, então tá tudo bem, né? Pega aquele dinheiro, divida por 12, que é a sua meta, provavelmente ela fez isso, e você tem já o dinheiro e você tem 6 meses para relaxar. E ela estava desde junho sem vender nada, exatamente nada. E aí ela,
iniciou o tratamento na cena que a gente identificou, porque a hipnoterapia não é só a regressão, é uma das ferramentas que a gente usa. Então, a gente vai na causa e não no sintoma. Quando a gente voltou na causa, a gente chegou numa idade dela de 5 anos, onde ela tinha visitado a avó, estava com os parentes na mesa, as outras crianças, e ela tinha comido tudo que a avó colocou. Só que ela tinha mais fome. E aí ela falou assim, vó, eu quero mais. A cena que ela, né, resgatou naquele momento. Vó, eu quero mais. E aí a avó falou para ela, não, o que você precisa, você já comeu. Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha o que a mente nossa, que é o que o Tiago falou, faz. A mente dela entendeu que ela só precisa do necessário. Ela não precisa mais, porque a avó tinha ensinado isso para ela quando ela tinha lá 5, 6 anos. E aí, nesse processo, a mente dela faz a mesma coisa. Ela vem repetindo padrões e só te entrega o que você quer. E aí, quando ela bate a meta, a mente dela entende o quê? Você já recebeu o que você precisa. E foi engraçado, Tiago, que eu peguei o celular na hora e eu falei para ela assim, qual era a meta? E ela falou. E aí eu disse assim, se eu dividir por 12, quanto que você precisa por mês para sobreviver? E essa pessoa falou um número e eu mostrei a tela do celular. Estava dando exatamente aquilo que ela precisava e fazia sentido o que a gente estava conversando. A mente dela entendeu que o que ela precisava para sobreviver, ela já tinha conseguido. Ok, a gente fez a sessão, ressignifica aquela cena. 4 dias depois, ela me manda uma mensagem. Ela falou, olha, Gil, eu não sei o que aconteceu, mas entrou um cliente e se for confirmada a venda, eu recebo comissão de 50% do valor da meta do ano. No dia seguinte, ela me manda mensagem, ela falou, olha, eu fechei. Vai entrar esse dinheiro para mim. A metade em uma venda. Ou seja, não mudou a habilidade técnica Não, de venda. ela continuou sendo a mesma pessoa, só que o subconsciente só liberou aquela limitação que ela tinha. Tu sabe, tu trouxe ali a parte de meta, e eu sempre não admito que isso é um negócio que eu fui refinando, tá? É uma percepção minha, não quer dizer que eu tô certo. É, as pessoas lidam de forma diferente com uma meta. Eu já atendi empresário que, quando eu colocava a meta, na cabeça dele aquilo era o mínimo. Por quê? Pela história de vida dele, ele não tinha essa trava, tu entende? Sim. Então, para ele, quando ele bota meta, ele sabe que é o mínimo. E ele vai além. Ainda que isso contrarie muito do que a gente ouve por aí, né? Coloque uma meta desafiadora para te motivar. Mas eu já tive clientes empresários e ele me falou assim, Thiago, se eu colocar uma meta desafiadora e não bater, isso vai me fazer muito mal. Aí eu já posso estar falando de outra crença, né? Sim. Da perfeição, de não poder falhar e de sofrer muito em cima de um erro. Ou de uma não atender uma expectativa, né? Mas isso interfere até na forma como eu enxergo uma meta. A pessoa colocava a meta segura e ela não limitava o crescimento. Porque se ela. Mas ele não conseguia encarar uma meta desafiadora. O resultado até vinha, mas a meta era baseada como piso, sabe? Já outros clientes, eles não têm problema em no não alcançar a meta no prazo estabelecido. Não alcancei, tá tudo certo. Isso me deu energia para ter chegado até onde eu cheguei, agora eu só reajusto a data. Isso. Então, aí, ou seja, para essa pessoa, a meta realmente é um teto naquele momento. Não deu, tá tudo certo. Ela lida bem com a. Ela lida bem emocionalmente em não atingir aquela meta na data exata que ela especificou.